aula de hoje nós vamos falar então das principais razões, tá, pessoal? É claro que a gente pode ter diversos tipos de razões, tá, galera? Mas, para que efeito de prova, né, de Enem, de vestibulares, ou a prova que você for fazer aí na escola, tá? Geralmente, né, cobra-se algo já é meio comum falar de algumas razões, certo? Bom, pessoal, a primeira razão que eu quero destacar para vocês é a velocidade média. Pessoal, esse aí a gente estuda em física, né? Todo aluno já conhece, né, a velocidade média, todo aluno do ensino médio, né, já conhece a velocidade média. Ela é a razão entre a distância e o tempo, não é isso? Então, pessoal, a velocidade ela é simplesmente você pegar a distância e dividir pelo tempo. Então isso é uma razão matemática, né, que está lá sendo utilizada na física, beleza? Outra razão extremamente importante, tá, pessoal, que cai muito em provas de Enem é a escala. Pessoal, desde que o Enem foi criado, certo? Nunca faltou um exercício de escala na prova de matemática, certo? É um exercício de razão, beleza? Tá, pessoal. Professor, o que significa escala? Pessoal, a escala ela é a razão entre o tamanho de um desenho, tá, pessoal, e sua representação real. Então a escala, tá, pessoal, ela vai ser sempre o tamanho do desenho, certo, pessoal? Digamos assim, né, o tamanho do desenho ali que a gente coloca no papel, né, óbvio, e a sua representação real, tá? Tanto é que a gente coloca aqui, né, pessoal, a gente destaca aqui, ó, a escala, ela é a medida do desenho, tá, pessoal, dividido pela medida real. Só vocês estão observando aqui nesse caso aqui, que são grandezas de mesma espécie, medida, então é óbvio, tá, pessoal, que isso aqui tem que estar na mesma unidade medida. E aqui vale um destaque para ser feito aqui, tá, pessoal? Geralmente quando a gente está lá em geografia, a gente vê muito isso aqui lá nos mapinhas, no cantinho, ou no cantinho inferior esquerdo ou no canto inferior direito. Normalmente está mais no cantinho inferior direito. A gente coloca assim, ó, 1 para 100, certo? Ou talvez, sei lá, 2 pontos, 400, certo? Bom, vamos entender o que isso significa, tá, pessoal? Esse 1 para 100 e 1 para 400. Primeiramente, pessoal, esse valor que fica do lado esquerdo, tá, pessoal, dos 2 pontos, tá, pessoal, que é a divisão, tá, pessoal, esses 2 pontos é os 2 pontos da divisão, tá certo? Esse valor que fica do lado esquerdo, ele sempre está representando, tá, pessoal, a medida no papel, tá, pessoal? Vou até escrever isso aqui, ó, medida, tá, pessoal, medida no papel, certo? Já esse carinha aqui que fica do lado direito, tá, pessoal? No caso, esse 400, ele representa a medida real. Significa assim, ó, que se você for lá no mapinha, né, vamos supor que você tem um mapinha e tá assim, ó, 1 para 400. E a leitura é 1 está para 400, certo? Significa o seguinte, tá, pessoal? Que 1 centímetro no papel está representando 400 centímetros de medida real. É isso que significa. Se no seu mapa tivesse 1 para 100, significa assim, ó, cada 1 centímetro que você mede no mapa está representando, então, ó, 100 centímetros de medida real. Então a escala, pessoal, ela é isso, tá? Ok? Do lado esquerdo, a gente vê a medida no papel e do lado direito a gente vê a medida real. E sempre dado em centímetros, certo? Ah, professor, e se algum exercício trouxer assim, centímetros e decímetros? Transforme tudo para a mesma unidade de medida, beleza? Outra coisa, tá, pessoal? É muito comum, às vezes, alguns exercícios colocarem assim pra gente, ó, 2 para 400, tá certo? Para enganar os alunos. Pessoal, toda escala, quando você for trabalhar com escala, é sempre conveniente esse número que se encontra do lado esquerdo, ou seja, o valor que representa a medida no papel, ser o número 1, tá certo? Então, nesse caso aqui, tá, pessoal, é importante, então, antes de você começar a fazer os cálculos, tá, você vir aqui e falar assim, ó, vou dividir ali tudo por 2, para esse carinha virar 1, e aqui, né, opa, 400 não, né, já tô errando, né, pessoal? E aqui você vai dividir o 400 por 2, e aqui você vai colocar o 200. Então, quer dizer que a escala real, tá, pessoal, é 1 para 200. 1 centímetro no papel representa 200 centímetros de medida real, beleza? Bom, pessoal, tá aqui, né, eu acabei de comentar isso aqui agora com vocês, né, então, mas só para reforçar, geralmente a escala é dada em centímetros e o antecedente, o numerador, o carinha que está aqui, ó, pessoal, ó, à esquerda dos 2 pontos,
tá, pessoal, ele geralmente é representado por 1, tá? Então não caiam nessa pegadinha aqui de ter um 2, um 3 e tudo mais. Ah, professor, e se fosse um 3, né? 3 e 600. Então, como é que eu transformo isso aqui em 1? Divide tudo por 3, certo? Aí você vai falar assim, professor, e se fosse assim, 3 para 500? Aí falar, mas o 500 não dá para dividir por 3, professor. Meu amigo, faz assim, ó. 3 dividido para 3 vai dar 1, e põe assim, 500 dividido para 3, tá? Porque você tem que enxergar esse carinha aqui como 1. Geralmente é o caminho mais prático, beleza? Muito bem, então é isso aí, tá, galera? Bom, pessoal, vamos ver aqui então outras razões, né, que são importantes. A razão densidade também cai muito em questões de química, não é isso? Mas também de matemática, física também, às vezes cai em questões que envolvem densidade. Pessoal, a densidade é a razão entre a massa, certo, pessoal, e o volume de um corpo. Então, massa e volume, né, são duas grandezas de espécies distintas, tá, pessoal? E geralmente, tá, pessoal, quando eu estou falando da densidade, o antecedente, o numerador, ele é dado em gramas, tá, pessoal? E o consequente, que é o denominador, que é o volume, ele é dado em centímetros cúbicos. Então presta atenção para isso aqui, tá, pessoal? Ó, gramas e centímetros cúbicos, beleza? Muito bem. Outra grandeza, tá, pessoal, que é muito comum também, tá, aparecer em provas, é a densidade demográfica, principalmente em provas de geografia, tá, pessoal? Mas também existem muitas questões de matemática que falam sobre densidade demográfica. Pessoal, o que é uma densidade demográfica? É a razão entre o número de habitantes, tá, pessoal, e a área de uma região. Perceba que o número de habitantes e a área de uma região são grandezas de espécies distintas, tá, galera? Então, a densidade demográfica, eu pego o número de habitantes e divido pelo número da área da região, tá? Então, geralmente, exercícios aí de matemática vai pedir para você calcular a área para depois você achar essa densidade demográfica. Então, se liga nesses detalhes, ok? E por fim, né, eu tenho aqui uma relação, né, que inclusive foi o primeiro exemplo que eu passei para vocês aí no vídeo anterior, né, a relação candidato-vaga, tá, pessoal? O que é a relação candidato-vaga? É a razão entre o número de candidatos, né, pessoal, e o número de vagas, né, que é aquilo que a gente fez aí no vídeo anterior. Candidato-vaga, não é isso? Número de candidatos dividido pelo número de vagas, certo, pessoal? Então, pessoal, se liga muito nesses detalhes, tá? E dê uma atenção especial aqui, tá, pessoal? Para escala, tá, pessoal? Para densidade, tá? E densidade demográfica, certo? Que são assim os três que mais caem em provas de matemática. A velocidade média raramente aparece em provas de matemática, mais em provas de física, tá? E até a densidade mesmo, assim, ela aparece mais em provas de química. Mas é mais comum aparecer também, né, assim, acaba aparecendo mais do que a própria velocidade média em provas de matemática. Beleza, turma? Olá, alunos! Na aula de hoje nós vamos falar então das principais razões, tá, pessoal? É claro que a gente pode ter diversos tipos de razões, tá, galera? Mas, para que efeito de prova, né, de Enem, de vestibulares, ou a prova que você for fazer aí na escola, tá? Geralmente, né, cobra-se algo já é meio comum falar de algumas razões, certo? Bom, pessoal, a primeira razão que eu quero destacar para vocês é a velocidade média. Pessoal, esse aí a gente estuda em física, né? Todo aluno já conhece, né, a velocidade média, todo aluno do ensino médio, né, já conhece a velocidade média. Ela é a razão entre a distância e o tempo, não é isso? Então, pessoal, a velocidade, ela é simplesmente você pegar a distância e dividir pelo tempo. Então, isso é uma razão matemática, né, que está lá sendo utilizada na física, beleza? Outra razão extremamente importante, tá, pessoal, que cai muito em provas de Enem é a escala. Pessoal, desde que o Enem foi criado, certo? Nunca faltou um exercício de escala na prova de matemática, certo? É um exercício de razão, beleza? Tá, pessoal. Professor, o que significa escala? Pessoal, a escala, ela é a razão entre o tamanho de um desenho, tá, pessoal, e sua representação real. Então, a escala, tá, pessoal, ela vai ser sempre o tamanho do desenho, certo, pessoal? Digamos assim, né, o tamanho do desenho ali que a gente coloca no papel, né, óbvio, e a sua representação real, tá? Tanto é que a gente coloca aqui, né, pessoal, a gente destaca aqui, ó, a escala, ela é a medida do desenho, tá, pessoal, dividido pela medida real.
Só vocês estão observando aqui nesse caso aqui que são grandezas de mesma espécie, medida. Então é óbvio, tá, pessoal, que isso aqui tem que estar na mesma unidade medida. E aqui vale um destaque para ser feito aqui, tá, pessoal? Geralmente quando a gente está lá em geografia, a gente vê muito isso aqui lá nos mapinhas, no cantinho, ou no cantinho inferior esquerdo ou no canto inferior direito. Normalmente está mais no cantinho inferior direito. A gente coloca assim, ó, 1 para 100, certo? Ou talvez, sei lá, 2 pontos, 400, certo? Bom, vamos entender o que isso significa, tá, pessoal? Esse 1 para 100 e 1 para 400. Primeiramente, pessoal, esse valor que fica do lado esquerdo, tá, pessoal, dos 2 pontos, tá, pessoal, que é a divisão, tá, pessoal, esses 2 pontos é os 2 pontos da divisão, tá certo? Esse valor que fica do lado esquerdo, ele sempre está representando, tá, pessoal, a medida no papel, tá, pessoal, vou até escrever isso aqui, ó, medida, tá, pessoal, medida no papel, certo? Já esse carinha aqui que fica do lado direito, tá, pessoal, no caso esse 400, ele representa a medida real. Significa assim, ó, que se você for lá no mapinha, né, vamos supor que você tem um mapinha e tá assim, ó, 1 para 400. E a leitura é 1 está para 400, certo? Significa o seguinte, tá, pessoal? Que 1 centímetro no papel está representando 400 centímetros de medida real. É isso que significa. Se no seu mapa tivesse 1 para 100, significa assim, ó, cada 1 centímetro que você mede no mapa está representando, então, ó, 100 centímetros de medida real. Então, a escala, pessoal, ela é isso, tá? Ok? Do lado esquerdo, a gente vê a medida no papel e do lado direito, a gente vê a medida real. E sempre dado em centímetros, certo? Ah, professor, e se algum exercício trouxer assim, centímetros e decímetros? Transforme tudo para a mesma unidade de medida, beleza? Outra coisa, tá, pessoal? É muito comum, às vezes, alguns exercícios colocarem assim pra gente, ó, 2 para 400, tá certo? Para enganar os alunos. Pessoal, toda escala, quando você for trabalhar com escala, é sempre conveniente esse número que se encontra do lado esquerdo, ou seja, o valor que representa a medida no papel, ser o número 1, tá certo? Então, nesse caso aqui, tá, pessoal, é importante, então, antes de você começar a fazer os cálculos, tá, você vir aqui e falar assim, ó, vou dividir ali tudo por 2, para esse carinha virar 1, e aqui, né, opa, 400 não, né, já estou errando, né, pessoal? E aqui você vai dividir o 400 por 2, e aqui você vai colocar o 200. Então, quer dizer que a escala real, tá, pessoal, é 1 para 200. 1 centímetro no papel representa 200 centímetros de medida real, beleza? Bom, pessoal, tá aqui, né, eu acabei de comentar isso aqui agora com vocês, né, então, mas só para reforçar, geralmente a escala é dada em centímetros e o antecedente, o numerador, o carinha que tá aqui, ó, pessoal, ó, à esquerda dos 2 pontos, tá, pessoal, ele geralmente é representado por 1, tá? Então não caiam nessa pegadinha aqui de ter um 2, um 3 e tudo mais. Ah, professor, e se fosse um 3, né, 3... e 600. Então, como é que eu transformo isso aqui em 1? Divide tudo por 3, certo? Aí você vai falar assim, professor, e se fosse assim, 3 para 500? Aí falar, mas o 500 não dá para dividir por 3, professor. Meu amigo, faz assim, ó, 3 dividido para 3 vai dar 1, e põe assim, 500 dividido para 3, tá? Porque você tem que enxergar esse carinha aqui como 1. Geralmente é o caminho mais prático, beleza? Muito bem, então é isso aí, tá, galera? Bom, pessoal, vamos ver aqui então outras razões, né, que são importantes. A razão densidade também cai muito em questões de química, não é isso? Mas também de matemática, física também, às vezes cai em questões que envolvem densidade. Pessoal, a densidade é a razão entre a massa, certo, pessoal, e o volume de um corpo. Então, massa e volume, né, são duas grandezas de espécies distintas, tá, pessoal? E geralmente, tá, pessoal, quando eu estou falando da densidade, o antecedente, o numerador, ele é dado em gramas, tá, pessoal? E o consequente, que é o denominador, que é o volume, ele é dado em centímetros cúbicos. Então presta atenção para isso aqui, tá, pessoal? Ó, gramas e centímetros cúbicos, beleza? Muito bem. Outra grandeza, tá, pessoal, que é muito comum também, tá, aparecer em provas, é a densidade demográfica.
principalmente em provas de geografia, tá, pessoal? Mas também existem muitas questões de matemática que falam sobre densidade demográfica. Pessoal, o que é uma densidade demográfica? É a razão entre o número de habitantes, tá, pessoal, e a área de uma região. Perceba que o número de habitantes e a área de uma região são grandezas de espécies distintas, tá, galera? Então a densidade demográfica, eu pego o número de habitantes e divido pelo número da área da região, tá? Então geralmente exercícios aí de matemática vai pedir para você calcular a área para depois você achar essa densidade demográfica. Então se liga nesses detalhes, ok? E por fim, né, eu tenho aqui uma relação, né, que inclusive foi o primeiro exemplo que eu passei para vocês aí no vídeo anterior, né, a relação candidato-vaga, tá, pessoal? O que é a relação candidato-vaga? É a razão entre o número de candidatos, né, pessoal, e o número de vagas, né, que é aquilo que a gente fez aí no vídeo anterior. Candidato-vaga, não é isso? Número de candidatos dividido pelo número de vagas, certo, pessoal? Então, pessoal, se liga muito nesses detalhes, tá? E dê uma atenção especial aqui, tá, pessoal? Para escala, tá, pessoal? Para densidade, tá? E densidade demográfica, certo? Que são assim os três que mais caem em provas de matemática. A velocidade média raramente aparece em provas de matemática, mais em provas de física, tá? E até a densidade mesmo, assim, ela aparece mais em provas de química. Mas é mais comum aparecer também, né, assim, acaba aparecendo mais do que a própria velocidade média em provas de matemática. Beleza, turma?